Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Não há dúvida nenhuma, é inegável, que nós vivemos em um mundo materialista, onde valorizamos o que queremos, o que desejamos obter, e vivemos uma vida buscando isso que nós desejamos. E muitas vezes, ou quase sempre, depois que conquistamos aquilo que buscamos, ainda assim não estamos satisfeitos e queremos sempre mais. Não pense que eu estou me referindo apenas à aquisição de bens como carros, roupas, casas, celulares, etc. Existem outras formas dentro do materialismo ao que eu me refiro. Você pode desejar conquistar, por exemplo, pessoas, atenção, satisfação sexual, controle, poder. E para isso, você fará o que estiver ao seu alcance, você faz o que está ao seu alcance para obter os seus desejos egoístas. O mundo, via de regra, é assim. Esse desejo pode ser expresso ainda em desejos por títulos, como, por exemplo, acadêmicos, profissionais, fama e etc. Diante de tudo isso, o mundo vive sobre a ótica de uma expressão muito conhecida. Tudo tem um preço. Quem nunca ouviu essa expressão? Tudo tem um preço. Essa expressão pode até ter aparência de sabedoria, mas na verdade revela como enxergamos a realidade. Nós enxergamos a realidade acreditando que tudo pode ser comprado, a depender dos nossos bens, talentos, esforços ou mesmo sorte. O ensino da palavra de Deus não poderia ser mais oposto do que isso. Essa expressão, tudo tem um preço, não poderia ser mais oposta ao centro do ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque, biblicamente, o bem que possui maior valor na vida de qualquer ser humano que já existiu, existe ou existirá, pasmem, é de graça. Porém, mesmo sendo por meio da graça, a salvação em Jesus é o bem mais precioso de todos. O ser salvo por Jesus da condenação do pecado, da escravidão do pecado e no futuro da presença do pecado é a coisa mais preciosa que pode existir para um ser humano. Nosso Senhor Jesus ilustra isso muito bem em uma pequena parábola que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 44. Nosso Senhor Jesus diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. No contexto em que Jesus disse essa parábola, era muito comum se enterrar tesouros, objetos de valores em campos, pois não havia bancos como nós conhecemos hoje, e ter tesouros em casa era um chamativo muito grande para saqueadores, ladrões e etc. Na essência, o que o Senhor quer ilustrar, a mensagem por trás dessa vívida ilustração do Senhor Jesus naquele contexto, é que a pessoa que tem um verdadeiro encontro com o maravilhoso e precioso Evangelho de Jesus Cristo, este encontra aquilo que é mais precioso, aquilo que tem valor sobre todas as coisas. Foi sobre isso que nós cantamos nessa noite, sobre como é precioso para aqueles que creem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse tesouro é tão inestimável, tão valoroso, porque satisfaz plenamente as necessidades do coração. Ele produz uma paz e uma satisfação interior que não é possível conquistar com outra coisa nesse mundo. O próprio apóstolo Paulo experimentou isso bem de perto no seu coração e assim descreveu
esta realidade. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 8. Ele disse: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero todas as coisas como um refúgio para ganhar a Cristo. A semelhança do homem da parábola contada por Cristo, Paulo também encontrou esse tesouro. E diante da preciosidade de encontrar, de ganhar a Cristo, como Paulo diz, tudo mais para ele não tinha valor. Nós, eu e vocês, temos que aprender uma importante lição nesta noite. A incalculável importância da salvação e o valor que nós devemos dar a esta salvação, todos que descobrem e a recebem. Mesmo que, a exemplo do que foi dito da parábola, você não esteja procurando. O homem da parábola, ele não estava procurando um terreno com um tesouro. Ele estava, talvez, procurando terrenos, e ele encontrou um tesouro inesperado. Esse tesouro, Paulo descreve muito bem o conteúdo do que o tesouro ilustra. E eu queria que você prestasse bem atenção nesta passagem que eu vou ler agora. Olha a que tesouro o Senhor Jesus estava se referindo. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículos 3 a 5. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Entre o mundo. Ele está falando para a igreja, ele está falando, a gente vivia entre o mundo de forma geral. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como eu ilustrei no início. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Essa é a realidade do homem no mundo, essa é a realidade do homem que não encontrou o tesouro do Evangelho de Cristo. Só que, felizmente, o texto não acaba aí. O Senhor, Paulo continua dizendo: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda éramos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Quando o homem vagava no terreno e não vinha nada de precioso, nada lhe satisfazia, então ele se deparou em um buraco, uma caverna, não sei dizer exatamente, ele se deparou com um tesouro. Você é esse homem. Se você não entregou seu coração a Jesus Cristo, você é esse homem, essa mulher que vaga em terrenos em que talvez você busque a satisfação, mas nunca encontra. No seu coração vive um eterno vazio, uma eterna necessidade de algo mais, algo que você não tem. O que você tem nunca basta. Essa é a realidade do homem que não encontra, do homem, da mulher que não encontra o tesouro. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. O que você tem valorizado? O que você tem buscado? Aquilo em que você tem despendido a maior parte da sua energia, tem lhe trazido paz e satisfação? Presta atenção. Eu não estou falando de teoria. Eu estou falando de vida prática. Aquilo pelo que você se esforça na maior parte do seu tempo, aquilo pelo que você gasta a maioria da sua atenção, tem lhe trazido paz e satisfação? Ou a sua vida, ou você tem experimentado uma vida cheia de dúvidas, medos, sofrimentos, desejos que nunca são satisfeitos? É porque talvez você esteja querendo preencher uma realidade espiritual com aquilo que é material. É impossível. É como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. É impossível. Pode ser que você esteja aqui nesta noite vivendo assim. Pode ser que a vida não tenha sido fácil para você, você não tem aquilo que você desejava ter, você não está vivendo a situação que você gostaria de estar. Isso não impede você de correr atrás, de buscar, de querer sempre ganhar mais, ter mais fama, ser mais reconhecido,
ser mais honrado. E quando você alcança, parece que de novo se depara com um terreno vazio. Nesta noite, foi apresentado para todos nós aqui, por meio das passagens bíblicas, por meio dos louvores, este tesouro. Você é como o homem ou a mulher, homem de forma geral, o ser humano. Você é como o homem que está andando em um terreno. Nesta noite, foi exposto para você o tesouro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O tesouro da verdade de que Cristo um dia desceu dos céus, foi encarnado, viveu e habitou entre nós. Viveu uma vida santa e pura, sem nenhum pecado. Foi condenado injustamente à morte a mais humilhante que tinha, de cruz. Se entregou na cruz, morreu pelos pecados de todo aquele que encontra esse tesouro. O que aconteceu ali, o tesouro a que Jesus narra, é receber a grande salvação de Cristo Jesus. E é este tesouro que eu quero perguntar para você nessa noite. Eu não vou insistir. Olha como foi o homem da parábola. Ele logo reconheceu que aquilo era precioso demais. Se o Espírito Santo do Senhor está tocando no seu coração nesta noite, e você está entendendo, peraí, pastor, eu me enquadro aí no que o Senhor falou. A minha vida é assim, parece que eu estou rodando o tempo todo, eu vou do nada para lugar nenhum. Eu nunca tenho paz, nunca estou feliz, nunca eu sinto a paz que excede todo entendimento. Pois talvez você esteja andando de terreno em terreno, buscando aquilo que só um tesouro, e um tesouro que é recebido de graça, mediante a fé, é possível de satisfazer. Tem alguém aqui que entende que precisa desse tesouro, que não pode continuar vivendo mais como está. Eu quero sair daqui diferente, pastor. Eu quero sair daqui saber porque eu vivo, para que eu fui criado, porque eu sou assim, como eu posso experimentar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Tem alguém aqui que deseja, que sentiu enquanto nós estávamos cantando, enquanto eu estava falando, que o Espírito Santo do Senhor revelou no seu coração este tesouro? Se é o seu caso, levante a mão, corajosamente. Se você não quer mais viver uma vida sem direção, uma vida sem satisfação, buscando coisas que não lhe trazem alegria e paz, você pode continuar. Mas se você quer experimentar uma vida nova em Cristo Jesus, você precisa professar a fé que você tem, e essa fé precisa transformar o seu coração. Vamos pedir mais.